Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de segunda-feira. Segunda-feira, dia 2 de dezembro do ano 2024. Entramos no último mês do ano 2024. Somos agradecidos a Deus por tudo que Ele fez durante este ano de 2024. Houve lutas, houve provações, houve dificuldades, mas nunca jamais vimos a mão de Deus afastar-se das nossas vidas. Por isso é gratidão a Deus. Gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez, que Ele ainda está fazendo e por aquilo que Ele fará por cada um de nós. Sou o pastor Juan Teixeira, desde a cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, da Igreja Luz para os Povos, que está situada aqui na rua Prudente Domingues 440, na Vila Popular. Rua Prudente Domingues 440, aqui na Vila Popular. Nossos cultos são quarta-feira e sexta-feira, 19h30 e aos domingos às 18 horas. Estamos para trazer aqui uma palavra de Deus desta manhã, diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Isto é, a Bíblia, o bate e o amanhecer que estamos começando nesta segunda-feira. Palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo número 3, versículo número 15. Vai ali dizer a palavra do Senhor. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos do seu íntimo a respeito de João, se não seria porventura o próprio Cristo. O povo estava reunido. E a grande discussão naquele momento era se João era o Cristo ou não era. Quem era João? Quem era aquele homem que apareceu com uma vestimenta totalmente diferenciada, com uma dieta totalmente diferenciada? Aquele homem que tinha filho de Elizabeth e de Zacarias. Elizabeth era uma mulher estéril e agora ela tinha um filho. E este filho era um profeta de Israel. E as pessoas se perguntavam: quem é este João? Agostina, bom dia, que Deus venha abençoar poderosamente a tua vida nesta manhã. Um grande abraço para Joel. Espero que não tenha chovido muito por aí. Aqui choveu e choveu bastante, mas graças a Deus tudo tranquilo. Agora, quem era este João? Filho de Zacarias, filho de Elizabeth, uma mulher que era estéril e que deu à luz este menino chamado João, conhecido logo por todos nós como João Batista, porque ele batizava para o arrependimento. Alguns pensavam que ele poderia ser Elias, só que a mesma unção, não sei se você vai me entender ou vai discordar comigo, mas é algo, uma crença minha, que a mesma unção que esteve sobre o profeta Elias, esteve sobre João Batista. O homem que tinha uma coragem desmedida de denunciar o pecado, de falar as verdades, sem ter temor à sua própria vida. Ele foi usado tremendamente por Deus para preparar o caminho para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ele era primo de Jesus. A palavra de Deus continua dizendo. E o que vai falar João? Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui tem uma palavrinha no meio do versículo 17, que é a palavra eira. Vamos entender o que é uma eira. E durante esta semana, vamos estar falando, durante estes 5 dias, segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na Bíblia, o Bate e o Amanhecer, vamos estar falando sobre o que é uma eira, as diferentes eiras que encontramos na Bíblia. A eira era um lugar plano, um piso plano, muitas vezes de chão batido, ou como a eira de Araúna, que vamos estar falando dela, foi a que comprou Davi para levantar um altar. Estava em cima do Monte Moriá, então estava em cima de uma rocha, em cima de uma laje, melhor dito assim. Aquelas pedras lajem que são parelhas. Ali estava a eira. O que era uma eira? A eira era um lugar onde antigamente se levavam os grãos para serem debulhados, para serem limpos. Ali eles eram passados por uma peneira para tirar todo o excesso e para separar a palha do grão. Essa era a função da eira. Então, para que isto pudesse acontecer, deveria de estar num lugar limpo, num lugar liso, num lugar que o chão fosse realmente duro e parelho, onde ali então os trabalhadores começavam a separarem os grãos da palha ou tirar também todas as impurezas que poderiam ficar ali em cima dos grãos, separando as boas sementes. Tem uma parábola da Bíblia que é do semeador. Vamos falar dela até antes do Natal, vamos falar da parábola do semeador. Agora, no versículo 17, nós encontramos ali alguns instrumentos que eram utilizados. Ali está falando primeiramente de tudo de a pá. Versículo 17 diz: a sua pá ele tem na sua mão para limpar completamente a sua eira. Aquilo deveria ser limpo, deveria ser purificado, limpar completamente a sua eira. Mateus, no capítulo 3 e no versículo 11 e 12, também nos fala a mesma passagem, mas ali diz que ele vai limpar completamente a sua eira. Ele vai purificar, que ele já tem a pá na sua mão. Ali então, a pá era um instrumento de madeira. Naquela época, as pá
eram de madeira. A pá que pode simbolizar a pá para as nossas vidas no dia de hoje. A palavra de Deus está dizendo que ele tinha a pá na sua mão. A pá, poderíamos dizer que é a mensagem da palavra do Senhor, que é a mensagem do próprio Cristo, que ele nasceu lá na cidade de Belém, uma cidade de não muita notoriedade, a cidade de Davi, a cidade de Jessé. Ali diz a palavra de Deus que ele nasceu num estábulo, no lugar onde se guardavam os animais. Sabe que tem algumas cenas que se faz, agora já estamos, vou sair um pouquinho do tema aqui, algumas cenas que se fazem, que agora estamos prontos do Natal, e muitos fazem aqueles teatros, e ali colocam uma ovelha, colocam um boizinho, um jumento, falando do lugar onde estava Jesus. Vamos entender como moravam os israelitas. A casa dos israelitas, geralmente ela tinha 1 ou 2 andares. Porém, em toda a casa dos israelitas, tinha um lugar que era reservado para colocar os animais ali à noite. À noite. E nós estamos falando que na época em que nasceu Jesus, o rei romano, os romanos, Herodes, tinha decretado um censo. E cada pessoa tinha que estar na sua cidade de origem. E ali estava José e Maria, na cidade de Belém. Eles chegaram, foram até a pousada. Já a pousada estava totalmente lotada. Os cômodos, quartos que tinham na pousada, estavam todos já com hóspedes. Agora, o dono da pousada vai dizer que tinha para eles o estábulo. Que ele tinha um estábulo. Era um homem de negócio. Era um homem que estava vendo que estava chegando muita gente e ele não queria perder. Então, uma suposição minha é de que ele tenha limpado aquele estábulo e tenha preparado ali um novo cômodo da sua casa para receber hóspedes. E ali, então, é onde vai nascer o Senhor Jesus. Ali vai nascer Jesus. Agora já o apóstolo João está anunciando que a sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira. A palavra de Cristo, a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor, é o que nos limpa, é o que nos faz nova criatura, é o que nos transforma, é o que arranca de nós toda raiz de amargura, de tristeza, de raiva. O evangelho do Senhor é o que vem renovar completamente as nossas vidas e vem nos fazer nascer de novo. Esse é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então poderíamos dizer que a pá que está na sua mão é então a sua palavra. Ele vai limpar completamente a sua eira para quê? Para recolher o trigo. O trigo. Quem é o trigo? Somos nós. Somos nós.
Agora, a ira do Senhor, nos nossos dias, donde juntamos o trigo, donde o trigo se reúne, poderíamos dizer assim, é a casa do Senhor, é as nossas igrejas. Na época de Jesus, seria o templo, as sinagogas, onde se reuniam para adorarem ao Senhor. A eira é a nossa congregação. E a grande pergunta é: como está a nossa eira? Ela está limpa? Ela está purificada? Como está a nossa eira? Como está a nossa vida? O Senhor está com a pá na sua mão para quê? Para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo. Meu irmão, nunca esta palavra foi tão atual como nos nossos dias de hoje. Nunca foi tão atual como nos nossos dias de hoje. Bom dia, Camila. Que Deus abençoe poderosamente tua vida, teu esposo, teus filhos. Que tenham uma feliz jornada de trabalho hoje. Que Deus venha guardá-los, livrá-los de toda sorte de mal. A paz do Senhor está na sua mão para limpar completamente a sua eira. Como está a igreja de Cristo hoje, nos nossos dias atuais, que estamos vivendo o fim da graça de Deus sobre a face da terra. O mundo não vai acabar, como alguns dizem por aí. É o fim do mundo. É o fim do mundo para aqueles que vão serem arrebatados. Para nós que seremos arrebatados, seremos levados para os céus. Mas como está a eira? Como está a minha vida? Estou eu sendo realmente trigo? Ou estou sendo joio? É a parábola do trigo e do joio. Agora, Jesus recomenda o seguinte, que é para deixar crescer os dois. E no tempo da colheita, então ali vai se separar o trigo do joio. É justamente na eira, é justamente ali onde vamos ser tratados, onde vamos ser separados, onde vai ser arrancada a palha, as impurezas. É ali onde o Senhor está com a sua pá para nos limpar, para nos purificar. A palavra do Senhor deve demorar nos nossos corações. É a palavra do Senhor a que nos limpa. É a palavra do Senhor a que nos purifica. É a palavra do Senhor a que nos liberta. O trigo somos nós, claro que sim. O trigo somos nós. Mas logo também está a palha. A palha que é de ser separada do trigo. Quem está significando, quem está simbolizando essa palha são as obras mortas. Obras mortas. Obras completamente mortas. Mateus, capítulo número 7. No verso número 21, 22, ali o Senhor vai dizer o seguinte. Alguns vão chegar e vão dizer, Senhor, no teu nome, curamos enfermos, expulsamos os demônios. Vão chegar e vão dizer isto ao Senhor. Porém, a resposta do Senhor vai ser, nunca vós conheci fazedores de maldade. Vão para o fogo eterno. Ei, se nós paramos para pensar, eles estavam operando milagres. Mas mesmo assim não eram
reconhecidos pelo Senhor. Então eu paro para pensar, esses milagres eram feitos por quem? Se o Senhor não os reconhece como seus, o Senhor vai dizer para eles que não os conhece. Você parou para pensar nesta passagem? O Senhor está limpando a sua eira para recolher o trigo. Temos visto tantos escândalos que estão saindo à luz. Jesus falou o seguinte, se não me engano, lá em Lucas capítulo 17. Para aí posso estar errado, mas creio que é o capítulo 17, sim. Que Jesus diz que é impossível que não venham os escândalos. Mas logo ele vai dizer, ai daquele por quem vier os escândalos. Ai daquele por quem vier os escândalos. Hoje, nós olhamos para as redes sociais e tem apóstolos, profetas, pastores, diáconos, presbíteros nos seus canais. E vemos ali os frutos dessas pessoas. E o próprio Senhor Jesus disse que pelos seus frutos seriam conhecidos. Não podemos querer tapar o sol com a mão, nem tampouco ser hipócritas, de reconhecer de que hoje a apostasia tem tomado conta da igreja. A apostasia está dentro da igreja do Senhor. Claro que sim. Estão fazendo coisas que são totalmente fora do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estão fazendo coisas que, em hipótese alguma, encontraremos um respaldo bíblico para poder justificar certas ações em algumas denominações, daquelas igrejas que não têm reino. Tem a igreja do reino e tem a igreja sem reino. A igreja do reino é aquela que a cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Agora, tem a igreja sem reino, que a cabeça são os homens. São palha. São obras mortas. Sabe que a palha, ela não tem função alguma depois que é separado do grão. Não tem função alguma, a não ser para acender o fogo, ser queimado. Mas temos também o celeiro. O Senhor está limpando a sua eira para recolher o trigo do seu celeiro. Celeiro, seria a Nova Jerusalém, a vida é eterna. De um momento a outro, num abrir, num fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo nós, aqueles que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para estar com o Senhor para sempre. Você crê nisto? Você crê nisto? Ou está seguindo as histórias de alguns que falam que o arrebatamento não vai acontecer? Ou está seguindo as histórias de alguns que falam que o arrebatamento vai ser secreto? Você vive de acordo com a palavra de Deus? Ou de acordo a que os homens falam? Ou de acordo à opinião dos outros? Certa oportunidade, Josué reuniu o povo. Certa oportunidade, Josué reuniu a todo o povo e falou para eles o seguinte:
Eu não sei vocês. Se vocês querem seguir aos deuses dos heteus, dos heveus, dos jebuseus, dos filiseus, dos perizeus, de quem vocês quiserem seguir. Estou parafraseando o versículo. Não é bem assim que diz. Mas mais ou menos foi isso que Josué, falou para o povo. Se vocês querem seguirem aos outros, podem seguirem aos outros deuses. Nosso dia de hoje, nós também podemos falar isso. Querem seguir e serem enganados? Por um copo com água? Por um copo com sal? Por uma pedra? Por um pedaço de madeira? Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós devemos de preocupar-nos por a nossa casa, pela nossa vida espiritual, por a vida espiritual do nosso núcleo familiar. Filhos pequenos que estão sendo doutrinados nos colégios, onde estão ensinando qualquer barbaridade para eles. Estamos nessa batalha, estamos nessa guerra, mas sabemos que somos mais do que vencedores. No final de toda a história, Cristo irá separar. Irá separar os seus e os que não são seus. Os seus e aqueles que não são seus. Coríntios, capítulo número 3. Caiu o marcador aqui agora. Coríntios, capítulo número 3. Estamos em 1 de Coríntios, capítulo número 3. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 3, versículo 11 e 13. Damos volta à folha da Bíblia. E aqui vamos encontrar 11 e 13. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. E logo diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. É um versículo paralelo ao que nós lemos de Lucas. A eira é um piso firme, é um piso sólido, é um lugar limpo. Seremos provados, somos provados todo o tempo. Todo o tempo somos provados por Deus. Assim como Eliseu obteve aquilo que ele desejava, porém ele foi provado. Elias primeiro disse para ele: eu vou a Betel, eu vou contigo. Pois não, eu vou a Jericó, eu vou contigo. Mas agora eu tenho que atravessar o Jordão, eu vou atravessar contigo. Eliseu não desistiu. E quantos de nós desistimos do nosso caminhar? Porque parece que nossa cruz se faz muito pesada. Pesada foi a cruz de Jesus, que levou meus pecados e os seus pecados. Que nós possamos entender e compreender que não basta dizer Senhor, Senhor,
devemos de ter uma vida com Deus. Pai amado e meu Deus do céu, nesta manhã, Senhor, eu quero orar, quero clamar por cada um, Senhor Deus, daqueles que nos acompanharam nesta hora e aqueles, Senhor eterno, que logo vão estar assistindo este vídeo. Meu Deus, como todos os dias, Pai, eu quero orar por aquele homem, por aquela mulher que está saindo para o seu trabalho, para o seu emprego, que Tu venhas guardá-los, livrá-los de todo mal, meu Pai. As crianças, meu Deus, os adolescentes, os jovens, estão indo para a creche, para o colégio, para as faculdades. Sejas Tu, Senhor, guardando-os e livrando-os de todo mal, levando-os em segurança. Aqueles que já estão no seu local de trabalho, livra-os de todo acidente, de todo malfeitor, de todo homem ou toda mulher malintencionada. Meu Deus, queremos declarar uma semana abençoada, assim como também o mês de dezembro abençoado para todos nós, em nome de Jesus. Amém, meus amados e queridos irmãos. No dia de amanhã estaremos novamente com outra ilha. Espero você, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Deus abençoe.